Olá pessoal, aqui Vinícius Damasceno, executivo da Noxtec, começando mais um Noxcast especial da Feira Hospitalar 2025. Esse ano aqui a gente tem recebido várias personalidades, comigo está Miqueias, nosso Head de Cloud e Cibersegurança da Noxtec. Boa tarde, Miqueias. Boa tarde, Vinícius. Mais uma vez aqui na Noxtec, no Noxcast, eu tenho certeza que hoje o papo vai ser bem bacana. Vamos falar sobre muita coisa, inclusive sobre transformação digital e segurança, que é um assunto bem interessante, um assunto bem legal para a gente falar aqui nessa tarde. De hospitalar muito movimentada, a gente trazendo algumas inovações, e eu tenho o prazer de receber aqui hoje duas pessoas que são célebres, posso chamar de amigos também, Wagner Rosa, Head de Cibersegurança e também de infraestrutura do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Miqueias, tá? Primeiro, muito obrigado pelo convite, tá? Estar aqui presente e poder aí falar um pouquinho aí referente à questão de cyber e inovações aí. Perfeito. Comigo também, Marcos Vinícius Bernardo, com alguns codinomes que eu não vou citar aqui, que poderia. Que tive o prazer de trabalhar junto bastante tempo, né? E hoje é Head de Infra e Cibersegurança do Hospital Coração HCor, aqui em São Paulo também. Na parte de cyber é só execução, né? Mas a gente tem o CISO lá, que é o Everson. Prazer estar aqui com vocês nessa mesa, vamos enriquecer um pouquinho mais essa tarde no hospital. Cara, quero começar já com o pé assim na porta para vocês, que é o seguinte: 83% das empresas já sofreram pelo menos um incidente cibernético. O custo médio de vazamento de dados é de mais de 10,93 milhões de dólares. Com tantos números, me explica uma conta. Como um time pode ter 2 mundiais com uma Libertadores? Nós vamos falar do Corinthians ou nós vamos falar Se vocês conseguirem responder isso, a gente isso segue. é simples, mas a explicação demora, mas é simples. Aí segue. Não, eu tô brincando um pouco. É melhor fazer o seguinte: como que um time que é convidado para participar aqui o cara ainda consegue ganhar em cima de tanta gente, Manchester United, Real Madrid. Começou, não, mas a brincadeira à parte é pra gente até falar um pouco antes de vocês, conhecerem vocês. Eu sei que vocês, infelizmente, são corintianos, mas eu queria falar de outras coisas também, conhecer a família, quem vocês são, falar um pouco. Já vou fazer um pouquinho aqui, Wagner, vou inverter essa ordem de falar do Marcos, porque eu sigo os Bernardos na rede social, que é o Marcos e o Jorge, filho dele. Fala um pouquinho da sua história, da sua família, como que você entrou em TI, né? Lembra do Joel também, né? Falar um pouquinho do Joel. E aí seguir o jogo também pra gente continuar falando aqui. Os dois conhecem o Joel, né? Claro. E aí vale a pena falar dessa história. Como é que você chegou agora nesse ponto de Head de infraestrutura lá no HCor? Legal. Minha trajetória começou no Cybercafé, Vinícius. Com 17 anos. Época de exército, não tinha emprego, vamos pro Cybercafé, né? E aí fui trabalhar num Cybercafé lá no Shopping Eldorado. E aí eu vi que computador não era legal, não gostava daquilo. E decidi parar. Falei, vou fazer outra coisa. Fui fazer administração e minha esposa ficou grávida com 19 anos. Precisava voltar da Luísa. Da Luísa. E aí eu falei, preciso trabalhar. E aí meu irmão me arrumou num laboratório que chamava Resus. E aí foi quando começou minha trajetória até na área da saúde mesmo. Sim. E aí eu fiquei nesse laboratório por 2 anos, aprendi tudo, minha base de infraestrutura e de saúde ali. E aí eu fui pra Price, que é o Joel. Que eu acho que hoje na área da saúde, pelo menos cada hospital ali tem uns 2, 3 pessoas aqui em São Paulo que passaram por essa empresa. E aí eu fui trabalhar no São Camilo como terceirizado, como Service Desk. Fiquei 2 anos, cheguei a supervisor de Service Desk, e aí eu fui contratado pro São Camilo. Aí eu fiz minha trajetória de infraestrutura toda no São Camilo durante 10 anos ali. Mas tem que contar um fato relevante no São Camilo. O quê? Você teve o prazer de trabalhar comigo. Lógico. Tive o prazer de trabalhar com você, com o Thiago Damasceno, com a família Damasceno, né? Com a família Damasceno como um todo. E aí eu fiquei 10 anos lá, trabalhando. Eu cheguei a coordenador de infraestrutura e pensei assim, será que eu sou bom para infraestrutura, sou bom para saúde, sou bom para São Camilo? Queria ver alguma coisa diferente. Fui trabalhar na Fundação Casper Libero.
que é a TV Gazeta, rádio e tudo mais. E aí eu fui head de infra lá durante 2 anos e recebi o convite para voltar para a área da saúde no HCor. E esse convite foi num momento assim que eu tava até meio chateado, porque tava ali na segunda onda da pandemia e tudo mais, e parecia que não tava fazendo nenhuma diferença para aquilo, né, para aquele momento. E aí foi legal. E aí eu voltei para a área da saúde, estou no HCor há 4 anos, fazendo essa transformação digital, pensando muito na parte de segurança, o que fazer de diferente com segurança, assim, apoiando o Everson, que é o nosso CISO. De infraestrutura foi uma grande transformação. E aí, assim... A gente tá aqui, pessoal, a gente tá aqui na hospitalar e assim, os nossos amigos, eles ficam aqui no vidro, passando e falam assim, Marcos, para de falar sério, para de falar bobagem. Ninguém me conhece sério, pessoal. E aí, mas assim, no meio disso tudo vem o Jorge, que é quando você começou a pergunta, tá? A Luísa tem 18 anos, assim, agora vai entrar na saúde também, vai ser jovem aprendiz lá na HCor. Que legal. E uma adolescente mulher ali, sensacional. E o Jorge é a diferença, o que mudou um pouco minha vida. Jorge é autista. Que legal. E aí, ele é autista e aí foi um aprendizado, né? Que a Luísa foi uma criança doce e tudo mais, e foi crescendo e eu aprendendo a como lidar com uma menina, né? Isso. E com o Jorge aprendendo a lidar com o menino e com um menino diferente dos outros meninos. Menino atípico. Atípico, isso aí. E aí, um elo de conexão que nós criamos foi fazer esse Instagram que tá ali, tem 216 seguidores, tem vídeo nosso que dá bastante view. Eu sigo, respondo, provoco e nunca ninguém me responde. Não, é que tá demorando agora. São muitos seguidores. Muitos seguidores, tem que responder muita coisa. Inclusive, depois compartilha com a gente, porque eu também quero assim. Fala o arroba. BernardosFC_pai e filha. Bernardo. E aí, eles colocam às vezes umas caixinhas de pergunta, e o Jorge tem hiperfoco, né? Isso aí. Eu acho que ele tá com um hiperfoco maravilhoso. Você faz uma pergunta pra ele, ele responde toda a história. Tem uma que ele não me respondeu ainda. Ele tava com uma caixinha e falou assim: fale a final do Campeonato Paulista que você quer ouvir. E eu pedi de 98. Essa daí não tá, essa daí nós perdemos o vídeo. Wagner, agora fala um pouquinho de você. Wagner também, né? Pai de 2 meninos. Casado com uma linda mulher, posso falar isso com uma tranquilidade que não vai ter problema nenhum. Ele não vai ficar chateado. É melhor você explicar por quê. Ele é casado com a minha irmã mais velha, né? Com a Lilian Rosa, a pessoa que eu amo muito, tenho muito orgulho. E também conheço há muito tempo, conheço o Wagner. Já vou detonar assim logo de casa. Eu conheço o Wagner da época da Databyte. O Wagner era professor da Databyte. Você tá se achando... Ele que te ensinou? Aí você vai falar, você não sabe nada. Era isso, essa a resposta eu já sabia. Wagner, fala um pouquinho da sua história aí profissional e também da família aí, um pouquinho dos meninos, né? Bom de bola, joga com o tio, aprendeu com o tio, não aprendeu com o pai, então... Conta um pouquinho aí. Tá, eu sou uma pessoa que nunca pensei em trabalhar com TI. Eu queria ser engenheiro civil. Sempre, acho que acompanhando meu pai, questão de obra, então sempre tive essa vontade de ser engenheiro civil e tá nesse mundo. Sempre, desde criança, sempre montando as coisas, desmontando, né? Aí começou aquela onda computador pra cá, computador pra lá, e aí foi onde que eu comecei a fazer meu primeiro curso com 12 anos. Não vou falar qual curso, né? Senão vou falar qual que... Se você era professor da Databyte, já tá difícil. Tá, Eu não sou daqui, eu não conheço a Databyte. Ela ainda existe? Acho que não. Esperamos que não, né? Porque... Ó, a Databyte ela é muito mais antiga do que daquelas pessoas conhecem, do que a Microlins. Uhum. Se você acha que a Microlins é antiga, Sim, a Databyte ela contou a gente ainda. A gente saiu da datilografia e começou a computação. Exatamente. Isso, bem por aí. Tá? Aí comecei a fazer os cursos, gostei, fui desenvolvendo ali, tá? Chegou aquele momento da sua fase de exército, vai falar um pouquinho sobre Databyte. Uma amiga minha que falou, vai dar aula. Eu falei, cara, eu dar aula. Eu sou uma pessoa super tímida, retraída, e fui dar aula. Encarei isso e foi embora. Então ali foram acho 7 anos, tá? Aí depois fui trabalhar numa consultoria,
tá? Onde que eu até levei o seu irmão, Thiago Damasceno, para essa consultoria, tá? Então ali trabalhando na área de infra, tá? Chega aquele primeiro atendimento em campo. Então ali já começou a minha área de gestão já, tá? Já fazendo uma parte de gestão já de equipe de suporte, depois projeto, tudo voltado para infra. Tive uma passagem de 7 anos numa indústria, tá? Aí foi depois da indústria onde que entrei na área hospitalar, tá? Hospital Lefort, antigo, quer dizer, Bandeirantes, antigo Lefort, tá? Foram 7 anos lá, tá? Onde que ali vários projetos, tá? Conheço o Joel, que uma vez fui fazer uma entrevista com ele, tá? De repente perguntou o Camilo, mas só que os valores não bateram. Eu falei, não, vou continuar onde que eu estou, tá? Aí de lá pra cá, sempre na área de infra, tá? Na parte de gestão de infra, vários projetos, reestruturação, inovação. E Lefort, depois 1 ano e meio a Meplan Saúde, e hoje fazendo 4 anos no Hospital Lefort. Lefort não, no Hospital Oswaldo Cruz. Isso, 4 anos fazendo hoje. E ali onde que comecei só na parte de infra, tá? E depois fui para Cyber. Final do ano passado não, retrasado. Vamos fazer 2 anos, eu ganhei Cyber. Falou, ó, tem uma área aqui nova para você, tá afim? Eu falei, vamos embora, uma área diferente. Um desafio, já tinha passado isso em outras áreas, tá? Como falei, pai de 2 filhos, um com 16, outro com 7, já quase 8, tá? E meu final de semana é futebol, tá? Porque os 2 jogam bola. 2 homens? 2 homens, os 2 meninos jogando bola, tá? O nome deles? Arthur, 16, Luca com 7, já para fazer 8 aí no início do próximo mês aí. Legal. Eu sou um time muito bom, eu comprei ovo de Páscoa e não entreguei ainda. Você vê como as coisas são. Você vê como eu sou um time qualificado. Já vai dar de Natal. Eu tenho a impressão assim, que é muito fácil uma pessoa que entra em qualquer área do mercado migrar depois para a área de saúde. Isso acontece muito. Mas eu ainda não consegui achar muitas pessoas que entraram na área de saúde e conseguiram sair da área de saúde. O Marcos tentou isso, né? Tentei. Eu acho que a área da saúde, ela seleciona pessoas que são muito específicas, porque o time da área de saúde é diferente. E vocês dois que trabalham com a área de infraestrutura sabem muito bem disso. Eu também tive a oportunidade de trabalhar dentro do hospital, cuidando da parte de infraestrutura, e a vida é outra de quem trabalha com infraestrutura. E aí, quando você coloca um outro detalhezinho, que é a parte de cybersecurity, o negócio começa a ficar um pouco mais pesado. Que aí a responsabilidade quadruplica. Porque infraestrutura já é complexo. Quando você bota cybersecurity, o pessoal às vezes fica um pouco sem entender essa diferença, mas existe uma diferença muito grande. E aí, assim, eu talvez até o Vinícius tinha outra fala para dizer, mas eu queria assim, que vocês, na tua principalmente, que você hoje cuida também da cybersecurity e infraestrutura, o que é essa diferença de cybersecurity e infraestrutura na área de saúde? Qual é a diferença dessa vida e desse mundo? Tá. Logo quando eu entrei, ele é meio tumultuado. Por quê? Seria como se estivesse jogando 2 jogos ao mesmo tempo, tá? Você tem que trocar, você tem 2 chapéus ali para você estar tocando, e são 2 momentos, tá? Mas depois você vê que eles totalmente se integram. A gente estava conversando isso agora há pouco, tá? Porque a gente tem alguns costumes em algumas áreas que segurança apenas apontam. Desculpem, não falem mal, mas tem algumas áreas que é isso. Aí eu voltei e falei pro meu pessoal, vocês apenas não apontam, vocês precisam falar o que precisa ser feito, como precisa ser feito, em quanto tempo demora para fazer, e o que precisa aplicar primeiro. Não é só mostrar o destino, é mostrar o caminho para chegar todo o caminho. Naquele destino também. Aí você passa para a equipe de vulnerabilidades, para a equipe de infra, que vai fazer a execução. Porque você precisa mudar um pouco esse mindset. De vez em quando algum CISO aí pode até depois querer me bater, tá? Mas fica o quê? Fica mais fácil. Precisa que você aplique isso dessa maneira nesses caras aqui. O porquê nesses? Esses são os maiores impactos.
você precisa ser não apenas um apontador. Isso. Tá? Você tem que ser uma equipe consultiva para colocar para outra equipe que seria uma equipe um pouco mais operária que vai fazer e vai debater para você, ok, não dá para fazer, não dá, isso aqui tem algum impeditivo, tá? Depois você vê que as áreas, uma área com outra, elas convergem, né? Totalmente. Convergem, não tem como andar elas separado. precisam trabalhar. Isso vai ser o que a gente acaba precisando, não só da parte de infraestrutura, mas também do sistema, né? Sim. Porque às vezes a gente tem a impressão de que se eu trancar a porta, ninguém vai conseguir entrar. Só que a gente esquece que tem acesso por cima. Por mais louco que seja, pode entrar também, fazer uma escavação e entrar por baixo da terra. Então, existe um mundo, né? Um mundo onde a gente tem o nosso sócio, Vinícius também, ele fala que segurança é um queijo suíço, cheio de furos. Você precisa achar maneira de tampar, mas ainda assim vai ter brechas para você, exatamente, durante o decorrer, sofrer alguns pontos. Vou aproveitar essa fala do Miqueias e até um ponto que quando eu convidei vocês, falaram, qual que é o tema? Eu falei, a gente não vai ficar fixo, mas todo mundo está numa hype hoje de falar de transformação digital, né? Onde vocês vão, tá o tema lá, tá uma palestra, transformação digital, vocês recebem assédio e contatos de diversos fornecedores prometendo a transformação digital, maior eficiência operacional, tecnologias mais robustas, mas como agregar transformação digital com infraestrutura e segurança da informação? Eu acho que a pergunta principal é o que é transformação digital? Boa, Michael. Sabe? Hoje todo mundo fala, vamos fazer transformação digital. Fizemos a transformação digital. E aí, assim, já falei isso para você algumas vezes, Vinícius. Nós fizemos a transformação digital na HCOR. Aqui, assim, sair do papel e chegar num prontuário eletrônico, isso é uma transformação digital. E aí, qual que é o próximo passo da transformação digital? Qual que é a base da transformação digital? Todo mundo esquece isso. Quanto eu preciso gastar com infraestrutura, quanto eu preciso gastar com segurança da informação. Eu vou até mudar o termo. Quanto que eu preciso investir em infraestrutura. Boa. Porque quando você fala, a gente na Zona Leste, a gente é sequelado. Isso aí. Porque a gente apoiou tanto na vida dizendo que tecnologia era um custo e, na verdade, um investimento para aumentar a eficiência. Mas quanto que a gente tem que investir em infra, né? Não, e aquilo, né? Quanto tempo dura uma infraestrutura? E é o que nós estamos falando agora há pouco tempo atrás. Fizemos uma transformação digital na HCOR. Foi feito um investimento gigantesco para fazer essa transformação digital e agora está chegando no final da vida dos equipamentos. Como que você justifica isso? Justificar isso pro Alex, que é o CEO da área de tecnologia, é fácil, cara. Ele sabe o que nós estamos falando. Como que eu justifico isso pro conselho? Como que você justifica isso pro board? Por quê? Porque você vai chegar e o cara vai falar assim, mas acabamos de pagar, acabamos de gastar, não acabamos de gastar. E agora você tem que transformar de novo. E aí eu acho que é isso. Pensar primeiro na sua base, que é infraestrutura e segurança da informação. Então você faz uma infraestrutura com segurança e depois você pensa no que meio que falou. Todo mundo esquece. Vou colocar um sistema aqui. Você olhou o sistema? Olhou o quê? É seguro? Onde está hospedado? Quem está fazendo? Você olhou o código? Qual a tecnologia? O framework está sendo utilizado. Exato. Ninguém se preocupa com isso. E aí a gente traz isso e aí é o legal que o Wagner estava falando. Lá na nossa equipe de segurança, hoje não. Hoje você tem que entrar, alguma empresa vai entrar, não olho só a empresa. Eu olho com a tecnologia por trás, faço um pen test ali na aplicação, na ferramenta dos caras. Para o quê? Para quando eu fizer uma conexão com o cara, meu ambiente não está frágil. Não está exposto. A transformação digital... E aí eu não estou falando de um local, estou falando do mundo. Vocês pegaram, todo mundo aqui pegou, a transformação quando chegou o mobile, o celular. Sim. Computador primeiro, depois o mobile. E demoravam-se 10 anos para você ter uma transformação digital no mundo. Hoje a transformação digital demora 1 ano. E daqui um pouco, 6 meses. Daqui um outro pouco, 2 meses. Porque a inteligência artificial está cada vez mais feroz e a gente está vendo que todo lugar você fala de inteligência artificial. Todo lugar tem inteligência artificial com prontuário eletrônico, tem inteligência artificial com laboratório, enfim, hoje tudo tem inteligência artificial. Falar de transformação digital
com inteligência artificial e esse time de mudança, como que fica isso? Como que é essa loucura? Como é que fica esse time de transformar? Porque você falou do ambiente on-premise, que passa um tempo você tem que renovar. Você vai para a nuvem, tudo bem, mas você também tem que renovar. E agora não é mais só isso. Aí tem outros fatores que acabam impactando e envolvendo no meio do caminho. Sim, isso faz total sentido, tá? A gente tem que... Segurança, o pessoal fala, segurança bloqueia tudo. Não, segurança não bloqueia tudo. Segurança fala como precisa ser feito. Sim. Tá? E cada vez a gente precisa acelerar isso mais, tá? Então a gente precisa trazer a inteligência artificial para o mundo da segurança, tá? Porque hoje você tem várias ferramentas que já utilizam a inteligência artificial, trazendo para o seu mundo de segurança, onde que você vai trazer segurança para sua infraestrutura, segurança para a sua aplicação, tá? Então hoje, se eu falar de uma transformação digital e eu pensar que eu preciso evoluir e eu não trazer uma IA junto, eu vou ficar para trás. Porque o meu concorrente, ele vai trazer uma inteligência artificial, aquilo que eu estou fazendo em 1 ano, o cara fez em 2 meses. O porquê? Tá? Mas como você bem falou, tudo a gente precisa parar, analisar. Tá? Então você tem um time ali da sua análise de todo esse ambiente, desse produto, quais são as regras, quais são as restrições, porque hoje todo mundo quer falar em IA. Tudo. Se você entra numa reunião, sobe lá que tem uma IA. Mas naquela reunião eu posso ter uma IA? Estou numa reunião de conselho, o cara coloca uma IA, mas é uma IA que não está homologada pela instituição. Que a segurança dela pode ser algo frágil. Isso. Que de repente está no mercado. Exato. De repente você está debatendo um tema sobre algum paciente, e aí, se isso vaza? Exato. Qual o custo desse dado? E é uma dificuldade para as TIs, né? Porque tem muita gente vendendo prompt como se fosse inteligência artificial. E a gente discutiu isso, né? Eu não acho que tenha várias pessoas. Acho que 90% das empresas estão vendendo prompt falando que é inteligência. E aí você olha mesmo no Power BI hoje. Você olha os Power BI da vida, que os desks, né? Que o pessoal entrega em Power BI ou em qualquer outra ferramenta. O cara fala assim, não, tem uma IA por trás. Que IA que você tá por trás? Não, eu fiz aqui, é um prompt. Cara, é um prompt, não é IA. E esse prompt é um risco, porque se prompt vazar, ferrou. Exatamente. Você tocou no ponto. E aí, assim, requisitos e pré-requisitos. Eu vou fazer uma pergunta muito clara para vocês. Por que para trabalhar com infraestrutura precisa ser feio? Puta, eu não sei porque eu sou bonito, então vou deixar essa pro Wagner. A bagunça tá de lado, mas eu queria voltar num outro tema que é o seguinte: obsolescência programada versus cloud. É um tema que a gente quer fugir, quer falar. A gente convive com muitos hospitais e a gente ainda tem uma cultura em algumas infraestruturas do mercado do servidor debaixo do braço, né? Do cara falar assim, pô, eu vou pra cloud, eu vou perder o meu servidor debaixo do braço. A minha segurança, a gente está falando tudo isso. Como que a cloud ou outras atividades ou outras soluções de mercado apoiam na programação da obsolescência programada, que foi algo que você citou aqui no começo, eu acabei de investir e vou ter que investir novamente, porque tem uma obsolescência, e como a escalabilidade é importante para o negócio de vocês, pensando na dinâmica que o Wagner falou de concorrência. Meu concorrente sempre está correndo. Como vocês veem esse momento da escalabilidade, da obsolescência e de todos os outros processos de infraestrutura? Antes de vocês responderem, eu queria acrescentar só um ponto, tá? Eu acho que, às vezes, a divergência do pensamento é interessante. A gente chegou a fazer um podcast com o Alex, ele é do Alex Vieira? Isso, Alex Vieira. É o CIO do Marcão. Meu chefe. O pai do Marcão. E aí, a gente estava conversando justamente sobre esse assunto. E uma das coisas que ele falou foi que ainda não havia confiabilidade de colocar o que tem dentro da instituição, dentro da nuvem. Por que eu estou querendo acrescentar essa fala? Porque a gente não quer ouvir o que o mercado diz. Porque a gente sabe o que o mercado diz. E eu acho que quem também está ouvindo de casa sabe o que o mercado diz. A gente quer saber o que a tua instituição pensa sobre esse assunto e por que pensa dessa maneira. Tá, vamos lá. Eu vou responder, não sei se é a mesma visão do Wagner, mas eu vou dar um exemplo Oswaldo também. O H-Core e o Oswaldo, eles estão na Paulista. Eles são a Paulista. Tá? Então, assim,
Primeiro você tem que tentar convencer o seguinte: eu vou tirar tudo que está aqui e vou levar para outro lugar. Primeira pergunta que eles vão fazer: mas por quê? Nós estamos aqui, nossas informações estão aqui, por que você vai levar para fora? Então, primeiro você tem que justificar isso, tá? E aí agora começa a fazer sentido, tá? Então, assim, aquela fala do Alex, acho que faz 1 ano e pouco, se vocês fizeram esse podcast, se não me engano. E tava muito em linha do que a gente tava vendo. E agora nós estamos começando a fazer alguma coisa diferente. Lá atrás, nós fizemos uma migração do nosso aplicativo para cloud. Ficou um absurdo o valor. Não justificava continuar com o aplicativo na cloud. Simples e objetivo: custo. Não era segurança, não era deixar o servidor embaixo do braço, como o Vinícius falou, mas custo. Então, um projeto que foi feito pensando única e exclusivamente no desenvolvimento, e quem fez esse projeto? E aí que vem o pulo do gato. Que é o FinOps. Exato. Que aí vem o pulo do gato. Nenhum projeto para cloud pode começar com desenvolvedor. Beleza? E foi o que aconteceu lá atrás. Desenvolvedores, dê o seu like. Não, é isso. Porque assim, ó, o que você vai levar? Como você vai levar? Beleza. Então, assim, minha responsabilidade, do Wagner, da infraestrutura, é perguntar como vai fazer. Boa. Sobre esse ponto, eu vou aproveitar o gancho e já emendar aqui, que eu não vou defender, mas eu vou comentar sobre. O mercado, ele enxerga cloud como um servidor on-premise, só que em outro lugar. Por que eu estou querendo dizer isso? Ele tem um ambiente X, ele pega o X e leva para cloud. Sabe o que vai acontecer? Vai vir uma bomba desse tamanho para cima de você. Porque quando a gente vai comprar, tem uma aquisição, você falou que há 5, 10 anos atrás fez a aquisição para montar um data center em loco. Sim. Você comprou estimando que aquele projeto atenderia o prazo de vida do equipamento. Então você não poderia comprar justo, porque se chegasse qualquer outro projeto no meio do caminho, ficava muito caro. A nuvem, ele é diferente. Você tem que fazer o contrário. Eu tenho que começar muito pequeno para ver comportamento, porque um equipamento on-prem, o tempo vai passando e ele vai ficando obsoleto. Isso. Na nuvem, de certa forma também, só que as tecnologias elas são avançadas muito mais rápido. E você consegue trazer de um lado para o outro com um custo muito parecido e por um tempo muito mais rápido. O que é que isso traz? O que antes eu precisava de 2 processadores, agora eu preciso só de um processador. Porque agora a minha força ficou muito maior de processamento, de memória, de disco, de SSD, enfim, etc, etc. Então, tu não acha que talvez o que eu precisava fazer era entender o que eu tenho e tentar fazer um estudo de transformação para cloud? E aí eu vou tirar até o peso dos devs. Devs vão me amar. Tirar o peso dos devs. Será que a ideia não era entender e fazer uma transformação para cloud ao invés de fazer um as is, ou ao invés de falar assim, desenvolve tudo dentro da cloud? Porque... Mas é aí que tá o detalhe, por isso que eu te falei. Por isso que Vamos mudar então? Vamos. Tem que ser 4 mãos. Tem que ser por quê? Quando você pensa, algo que está nascendo novo, beleza? Está nascendo agora, vamos fazer do zero. Já vamos fazer na cloud. Já vamos pensar como fazer lá. Isso. Beleza? E neste meio do caminho, por que agora a cloud tá voltando à tona e tá voltando com muita força? Por conta da Broadcom. O que a Broadcom tá fazendo com a VMware? A gente gosta de você, viu, brother? Ninguém sabe o dia de amanhã. É isso mesmo. Então tá fazendo sentido agora financeiramente, mesmo fazer o que você tá falando. Eu pego daqui e jogo pra lá. Isso. Vai ter um impacto lá na frente? Vai. Mas eu tenho um tempo para me programar e mudar essa tecnologia. Isso. Tá? O que nós fizemos no HCora 3 anos atrás? Nós começamos a implementar microserviço. Então tá tudo em Docker. Legal. Beleza? Então já tá simples de ir. Já tem um passinho na cloud. E aí vem isso. Cara, por que fazer? E como fazer? O empurrão foi a Broadcom. Porque era muito simples para mim chegar esse ano e falar pro Alex, vamos renovar, suporte e garantia, seguimos mais um ano e o ano que vem nós vamos falar. Broadcom, gosto muito de você, brother. Mas Wagner, agora vem isso depois do ambiente também nesse modelo aqui que o Wagner disse, que você também tem desenvolvimentos internos, tem necessidades importantes, né? Vamos lembrar, né? O hospital, você fica ali na Paulista, no centro de inovação
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, Isso. as demandas de inovação, de transformação, elas devem ser contínuas, sem parar, em reuniões e reuniões e reuniões. Isso. Nós tínhamos tantas reuniões que a gente decidiu fazer o quê? A gente tem um comitê, tá, para você trazer novas tecnologias. Tá? Então, uma vez por mês, tem um comitê de algumas horas, você traz o fornecedor para a gente entender e fazer e descrever tudo. Então, equipe de segurança, infraestrutura, dados, arquitetos, todo mundo entra. Tá? Voltando um pouquinho da questão de cloud, tá? O Oswaldo, quando eu entrei, eles falaram, a gente precisa ir para cloud. Esse termo, né? A gente precisa. Como? Eu falei, ok. Vamos nessa. Tá, mas o que a gente tem? Como? Veja bem. Então, hoje fazem, como eu falei, 4 anos, a gente está no meio de um projeto que a gente está levando o nosso principal sistema para cloud. Importante. Então, no meio do ano, dando tudo certo, a gente já está com o nosso sistema já em cloud. Tá? Há 2 anos atrás, eu falei, vamos levar primeiro o nosso DR desse sistema. DR está lá, funcionou. Viramos a chavinha, e agora? Vamos fazer o quê? Você começa a fazer o custo. Eu preciso fazer um data center, eu preciso ter um lugar bom para manter meus dados. Custa quanto? Eu preciso reinvestir. Então, onde que a gente fez uma conta e falou, o core da empresa vai para 100% cloud. E estamos nesse processo. Então, acho que a H-Core, entre outros, estão esperando para ver o que vai acontecer com nós. Nós estamos levando DR agora. Tá, para ver se para falar, não, vai dar certo ou não, tá? Mas foi isso que você falou, Miquel, a gente precisa analisar muito bem, fazer as contas, porque a gente fez todas as contas e o custo para me levar toda a minha estrutura para cloud, 100% cloud, cara, o custo era pequeno do que eu fazer esse cara on-premise, mas muito pequeno mesmo. Eu falei, então por que eu vou manter aqui? Eu vou levar para uma cloud. Eu vou ter uma segurança, vou diminuir meu impacto se eu tiver algum problema aqui. Pegar fogo, beleza. Por mais que seja uma cloud, que é uma cloud, é privada. Só posso acessar dentro do meu hospital. Não estou abrindo hoje ela para o mundo, porque não faz sentido. Para a aplicação que você está utilizando, não faz sentido também. O porno não precisa. E eu tô tendo pessoa falando, o sistema tá mais rápido do que interno. Olha que maravilha. Mas aí vai muito do que o Miquel falou lá atrás. Da capacidade computacional e da evolução da capacidade computacional. Sim. Então, eu deixo de usar 2 processadores para usar um só. E muito mais performático. E muito mais performático. Então, você precisa ter o quê? Você conhecer seu ambiente e ter a maturidade daquilo que você pode levar, que você não pode levar. E a cloud ela vai facilitar também. Pode não, pode ir. Ela também vai facilitar nesse ponto, até no que você falou. Você está transformando tudo em microserviços. Então, hoje as aplicações estão todas virando microserviço. E aí a gente sempre trabalha para fazer um Kubernetes da vida, que é uma plataforma que ela é agnóstica, vai em todas as clouds, fica bem mais barato. E aí a cloud ela te dá essa facilidade também. Porque lá dentro você tem serviços para utilizar essas ferramentas que não é apenas infraestrutura crua utilizado para fazer um microserviço. Eu utilizo o microserviço e acaba facilitando. E essa tecnologia, essa mudança vai muito rápido e a gente acaba absorvendo muito mais rápido. E outra coisa, Miquel, falando referente à questão de cloud, eu preciso utilizar o que a cloud tem de melhor. Se eu for levar um microserviço, eu não vou subir uma máquina lá, um EC2, ou seja o que for, e colocar lá. Não, eu vou utilizar um serviço da cloud, porque eu não vou me preocupar com processador, com memória, com nada. Perfeito. Você vai contratar o serviço. Então, de repente, ser um multi-cloud, mas utilizar o que cada cloud tem aquilo de melhor. E utilizar o que? Os serviços dela. Se eu tenho os microserviços que estão aqui on-premise rodando em um servidor meu, por que eu não subo isso em uma cloud utilizando o serviço da cloud? Até fazendo um ponto disso, todo mundo está me perguntando, eu estou fazendo agora, levantando qual o custo de ir para a cloud no meu data center, todo mundo me pergunta assim, por que você está dando depara? Vamos fazer isso, exatamente o que você falou, Wagner. Vamos fazer isso, vamos olhar o serviço. Você já tem microserviço, vamos olhar. Calma. É isso. O que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar aqui, se eu levar desse jeito, quanto custa isso? Sim. Beleza? Eu já tenho uma infraestrutura pronta para ir para cloud. Ali eu tenho
40%, 50% dos meus servidores hoje estão em microserviço. Então tá, agora vamos falar de microserviço. Então, e aí vai naquela venda que eu falei lá no começo para vocês. Eu preciso vender, tá bom, como eu vendo? Ó, deixar aqui custa X. Isso. Levar para cloud custa X. Porque às vezes achar que deixar ali não custa nada. É, exato. Você já tem. Já tenho. Como se fosse um carro 92 que você tá andando aí. Exato. E aí, eu quero transformar isso daí. Eu já tenho transformado isso daqui. Então eu vou gastar um pouquinho mais agora no setup inicial, Que é normal. mas lá na frente eu economizo. A modelização, né? Então são 3 etapas que você tem que mostrar ali para conseguir fazer essa venda de uma melhor forma. É isso. Pessoal, desculpa, viu, Miquel? Não pode. Passa rápido a hora, velho. Não, passou, já Passou, meu irmão. Meu Estamos amigo. há quase 40 minutos aqui batendo papo. Pessoal, obrigado. Eu queria ouvir vocês para a gente finalizar um pouco, né? Primeiro agradecer, né, o convite que eu convidei. Prontamente vocês já me responderam. Eu vou estar lá, Vinícius. Vai ser um prazer conversar com vocês. E aí de vocês se falassem o contrário também. Não tinha opção, né? Era assim. Não tinha muita opção. Mas foi um bate-papo tão legal, tão bacana, leve. Queria que vocês fizessem as considerações de vocês. Depois a gente volta aqui também com o Miquel fazendo algumas considerações. E agradeço o público para deixar o joinha, o like. Como é que o Jorge faz? Deixa o like, aperta no sininho. Mas daqui a pouco. Vai lá, Magnão. Tá. Bom, primeiro agradecer, né? Se eu não venho, eu ia ter uma briga familiar, tá? Wagner não me responde, não faz isso, tá? Brincadeiras à Tentei, parte. Né? Até tentei, mas não deu. Queria mudar o dia. Tá, mas primeiramente, obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês, com o Marcão. É sempre bom de estar trocando uma ideia aí, conversando esse papo descontraído, tá? E que precisar, estamos aí, tá? Pra debater referente mais a algum assunto. Sim. Beleza? Vamos fazer mais Noxcasts aí durante o ano. Isso aí. Esperem aí que vai ter novidades, né, Marcão? Isso aí. Eu e o Wagner, nós estamos participando de tanta coisa junto que já estão achando que a gente é parente já. Eu ia finalizar, mas eu não podia sem perguntar isso. Assim, Gemelino Matarazzo para ABSys. Como é que funcionou isso também? É bom falar que você hoje também, né, Marcão? Isso aí. E eu até O comentar seu papel isso. na ABSys, né? Eu faço parte ali do núcleo de infraestrutura da ABSys, sou responsável e estamos fomentando um pouco mais e tentando fomentar um pouco mais e criar padrões para infraestrutura na saúde, né? Hoje não tem padrão nenhum. Então o Wagner está fazendo de um jeito, eu estou fazendo de outro, o Círio está fazendo de outro, a BP de outro, e aí, por que o que o Wagner falou agora, por que ele sabe que eu estou fazendo e estou esperando ele fazer para falar, ó, que legal, vamos fazer, o Oswaldo já está fazendo? Porque a gente se fala. Então, não tem isso na saúde. É unir, né? Não tem isso. Algumas empresas ainda têm, então, vamos ali, vamos conversar e tal. Então, nós estamos tentando fazer isso, tentar deixar cada vez mais junto a infraestrutura na saúde. Os CIOs já estão juntos ali, eles já se falam muito, mas as outras gestões, como infraestrutura, segurança, sistemas, ainda está um pouco solto e cada um fazendo o seu. Então eu acho que é isso, convidar os gestores de infraestrutura, entrem em contato comigo, o Vinícius tem meu contato, o Miquel tem meu contato, e vamos entrar na ABSys para fomentar isso cada vez mais. Agradecer vocês pelo convite, não ia falar não nunca para vocês, sabem disso. Fala pra mim também. E foi o que eu falei, vamos fazer diferente na saúde, e eu acho que a Nox pode ajudar muito nisso. Obrigado, Marcão. Miquel. Então, obrigado de novo pela presença de vocês. Tenho certeza que foi um papo bem bacana. Contem com a Noxtec, a gente está para apoiar, está para auxiliar. O que for relacionado à cloud, foi relacionado à cybersecurity, toda essa parte de modernização, a gente está junto aqui para a gente auxiliar vocês. Temos muita frente, junto com todo o pessoal da ABSys, inclusive o Vinícius tem estado muito perto, mas a gente está aqui para ajudar e apoiar todos vocês. Obrigado. E tem sido um segundo dia bem cheio aqui da Hospitalar. Bacana. Se você está por aqui, vendo nos visitar, se não está, não sei quanto vai ser postado, se vai ser hoje, se é ao vivo. Não, é que é gravado e a gente vai postar daqui uns dias também. Ano que vem, venha visitar a gente, porque foi muito bom, venha conhecer nosso estande, coisa muito boa, tá? Obrigado a todo mundo. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por você que assistiu, que acompanhou aqui, deu boas risadas com a gente, né? Espero ter sido um bate-papo leve. E acompanhe o nosso canal, que em breve temos mais Noxcasts e mais alguns capítulos aí especiais da Hospitalar e de outros movimentos. Obrigado, pessoal.